Boa tarde, pessoal. Vale como tarde ainda, né? Bom, antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sei que palestra no final do evento são dois problemas. Um que está todo mundo cansado de ficar o dia inteiro sentado assistindo, e o outro que às vezes a cabeça não armazena mais nada. Então, não precisa ficar tão preocupado, porque além da palestra sendo gravada, os slides vão ficar na internet depois, então vocês podem revisitar e assistir novamente. Bom, o que eu vou falar hoje é um assunto que está muito na moda. Segurança. Se fala muito em segurança. Todo mundo é adepto da tal da segurança, acha que segurança é uma maravilha, que devemos todos estar seguros, mas geralmente as pessoas não sabem exatamente como fazer isso ou por que elas estão ou não seguras. Então, qual é o objetivo dessa palestra? É alertar as pessoas para que não deixem a bola picando, a gente costuma dizer, né? Não deem chance ao azar. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Rafael Jacques, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Trabalho nas áreas de tecnologia da informação, programação, desenvolvimento, segurança e tudo mais. Sou desenvolvedor web, trabalho bastante com PHP e outras linguagens para a internet. E antes de passar adiante, é importante o aviso aos pais que tudo isso que está sendo mostrado nessa apresentação, o único intuito é de alertar as pessoas para os problemas que nós temos no mundo digital. Hoje, com esse esquema de globalização e tudo mais, as pessoas tendem a esquecer alguns detalhes e acham que o mundo é aquele mundo de antigamente. Então, o objetivo principal é que as pessoas acordem para perceber que nós não estamos naquele mundo cor-de-rosa que muitas vezes as pessoas imaginam. Bom, primeira parte, entendendo a evolução da internet e qual é o papel dela na sociedade que nós temos hoje. Para entender qual o papel da internet nessa sociedade que nós estamos envolvidos, a gente precisa saber de onde a internet vem. Nem sempre a internet foi só Google e Facebook. Se vocês olharem lá nos primórdios da internet, vocês vão ouvir falar numa tal de ARPANET, que é a mãe da internet. A ARPANET foi desenvolvida pelo governo americano para fins militares. Na época, eles estavam numa competição muito acirrada com a União Soviética, então eles precisavam de uma maneira de assegurar sua liderança tecnológica. Então, eles desenvolveram uma rede que não poderia sofrer interferência. Mesmo que uma parte da rede parasse de funcionar, ela continuaria funcionando normalmente. Então, é de lá que vem a ARPANET, a evolução, né, de onde nós estamos saindo, para onde nós estamos indo. Tudo isso vem daquele tempo mais antigo, lá em 1970, 1980, chegando aqui em 1996, mais ou menos, quando a internet começou a se popularizar no Brasil. E de lá para cá, então, a internet deixou de ter aquele papel antigo dela, que era só trocar informação entre uma universidade e outra, e passou a ter um outro fim. Então, qual o papel da internet hoje? O que a internet faz hoje que não tinha antigamente? A internet hoje é um poderoso meio de comunicação. Embora as pessoas que pensaram a internet lá no primeiro momento, elas queriam fazer um sistema de comunicação, não era dessa maneira que elas estavam imaginando. Elas não tinham ideia de que a internet se tornaria isso que é hoje. Então a internet é um forte meio de comunicação. Além disso,
a internet é um meio forte de mobilização social e política. Quando eu comecei a montar essa palestra, ainda não tinha estourado todas essas manifestações que ocorreram no Brasil. Mas já dava para ver fortes movimentos sociais dentro do Facebook, principalmente. E aí as pessoas começaram a acordar. Todo mundo dizia que a revolução ia ser pela internet, que as pessoas iam só ficar clicando botõezinhos e não iam ir para as ruas. Isso aí acabou que não era verdade. No final das contas, né, as pessoas foram para a rua e foram até demais, né? Outra coisa que a internet nos propicia hoje é um sistema mercantil muito forte. Hoje, as pessoas que não compram pela internet e usam a internet para outras coisas são poucas. Se tu usa a internet, provavelmente tu já sentiu muita vontade de comprar pela internet. Se não fez ainda, já sentiu muita vontade. Então, é um sistema mercantil muito forte. Além disso, a internet serve para um forte aperfeiçoamento intelectual. O quanto que se pode aprender na internet hoje é uma quantidade ilimitada. Praticamente tudo está disponível na internet. É só ter um pouquinho de força de vontade e saber usar o Google e tu encontra qualquer coisa. Às vezes até coisa que tu não quer. Mas, de qualquer maneira, está tudo lá. Construção coletiva também é um forte da internet. Hoje, você pode utilizar a internet para criar alguma coisa com alguém. Antigamente, você queria escrever um livro, você escrevia o livro na sua casa com uma máquina de escrever, ou com uma caneta pena, ou um tinteiro. E era só você e o seu livro. Se queria escrever com alguém, tinha que chamar a pessoa junto, ou mandar uma carta para ela, ou alguma coisa assim. Hoje, é possível 2 pessoas, 3, 4, 1000 pessoas estarem trabalhando na mesma coisa ao mesmo tempo. Então a internet desenvolveu esse sistema colaborativo, esse sistema de comunidade. E isso é muito importante. A internet também é um ótimo meio de inclusão social e também inclusão digital. Muitas pessoas falam que a inclusão digital é uma maldição. Eu não acredito. Eu acho que a inclusão digital é algo importante, só que está sendo feito da maneira errada. A inclusão digital está sendo feita, pega as pessoas e dá um computador com internet para elas. E elas estarão incluídas digitalmente. Só que é a mesma coisa que você pegar e dar um carro para alguém que não tem habilitação. Você está dando uma arma e a pessoa pode se matar. Então, o último ponto importante da internet é o lazer. Quem nunca usou a internet para lazer não sabe o que está perdendo. Tem muita coisa legal, joguinhos bacanas de carrinhos e tudo mais. E tem livros e tem sites de várias coisas. Vocês procurem no Google. E agora nós chegamos ao ponto que estamos, que é uma sociedade digital. O que será de nós daqui para frente? Para a gente entender os riscos que a gente corre num mundo que está em transformação, a gente precisa entender quais são os hábitos das pessoas que vivem nesse mundo. O que nos leva à parte 2. Hábitos e ingenuidade dos indivíduos digitais. Qual é o problema, então, que nós estamos sofrendo que as pessoas não conseguem usar o computador direito? Novos indivíduos digitais significa uma nova sociedade, uma sociedade com novos hábitos. Os indivíduos digitais, o que são os indivíduos digitais? É uma pessoa que mora dentro do computador? Não. É aquele carinha que passa o dia inteiro jogando online? Não. O indivíduo digital é todo aquele que de alguma maneira está ligado ao mundo digital. Ou ele usa um computador, ou ele tem um tablet, ou ele precisa sacar dinheiro no caixa eletrônico. Então hoje não tem mais como escapar. Aquele cara que mora numa caverna, ele está praticamente excluído da sociedade moderna. E o que nos leva a ver que muito da culpa dos problemas na internet é a ingenuidade dos usuários. Os usuários não têm a menor noção do que estão fazendo na internet. Vocês vão ver aqui, depois eu separei, para vocês entenderem que as pessoas estão usando a internet da maneira muito, muito errada.
Por que isso? Saiu agora no censo, não faz muito tempo, saiu em 2010. Metade dos brasileiros não estudou ou não concluiu o ensino fundamental. O que isso quer dizer? São pessoas que têm pouquíssima instrução. Algumas não sabem nem ler direito, mas elas têm um computador. E esse computador está na internet. Às vezes o computador nem é dela. Às vezes é um computador de uma lan house ou um computador de um amigo. Mas o que acontece? Ela tem acesso à internet. E estando na internet, o potencial de tu fazer alguma coisa errada é muito maior. Porque antigamente, você pega as crianças de antigamente, faziam suas brincadeirinhas e seus micos e tudo mais, e isso ficava ali entre os amigos. Agora, tu bota a tua cara a tapa a nível mundial. Então, o que tem de criancinha no YouTube fazendo bizarrice, que vão se arrepender pro resto da vida, é direto. Não precisa nem perder muito tempo olhando no YouTube para ver um monte de babaquice. Outro problema que está afetando os usuários são as fraudes sofisticadas. Cada dia, os fraudadores, os ladrões, estão ficando melhores. Esse aqui foi um e-mail que eu recebi das Casas Bahia. Quer dizer, de alguém se passando por Casas Bahia, dizendo que eu ganhei um prêmio. E olha só, é lindo isso, eu quase cliquei. Se não mandasse para um site da Rússia, eu teria clicado. Então, Dia dos Pais, Casas Bahia, tudo mais, né? Aí eu lembrei de alguns detalhes. 1, eu nunca comprei nas Casas Bahia. 2, eu não sou pai. E 3, eu nunca ganho nada em promoção. Então, não poderia ser verdade. E no caso não era, mas é alguém que realmente fez uma coisa muito, muito boa. E claro, a pessoa que não está acostumada com a internet vai olhar, vai clicar. Mas como que nós vamos identificar boatos? Se eu ficasse aqui falando sobre identificação de boatos, eu teria que alugar todos os slots de hoje e mais alguns amanhã. Então eu separei um link para vocês. No final da apresentação tem um link para os slides. Aí vocês podem acessar os slides e catar esse link lá. Ou pode tirar uma foto, ou pode anotar se for bem rapidinho que eu já vou trocar. Ou então não entra também, você que sabe. Então, esse site aqui, eles fizeram uma lista enorme, uma lista extensa de como identificar boatos na internet. E é muito bacana. Eles fizeram uma lista lá que diz assim, eles se utilizam de marcas grandes, eles tentam fazer a pessoa se sentir especial, várias coisas que quem teve no FISLE do ano passado e assistiu minha palestra de engenharia social, eu falei bastante sobre isso. E quem não assistiu, vai lá no SlideShare, que tem a palestra lá também, é bacana. E aí a gente chega num ponto que hoje em dia todo mundo não, mas grande parte do mundo tem o Facebook. E a boataria que se espalha no Facebook é forte. Todo dia você vê alguém falando alguma asneira no Facebook. Então eu dei uma olhada no eFarsas, não sei se vocês conhecem, é um baita site. Sempre que tem alguma dúvida se é verdade ou não, entra lá no eFarsas, eles ficam desmistificando, é tipo os Mythbusters da internet. 5 boatos comuns do Facebook, eles fizeram essa lista. 1, Facebook vai ser cobrado. Eu pensei, isso aí não tem muito, não acontece. Aí semana passada recebi a mensagem de uma amiga minha dizendo, o Facebook vai ser cobrado. Copie e cole no seu mural, porque os administradores do Facebook vão começar a pesquisar pelo Facebook inteiro para ver quem tem isso no seu mural, e aí não vai ser pago, os outros vai ser pago. E aí você vai receber uma ligação no seu telefone a cobrar, pedindo o seu cartão de crédito para debitar e tudo mais. Bom, é falso. Outra coisa, ajudar uma criança doente. Eu detesto ver foto de criança e animal morrendo. E é o que mais tem no Facebook. E foto de gato. Então, assim, o Facebook... Não tem problema, o teu gato é legal. O teu Facebook não vai doar dinheiro para uma criança que está morrendo.
Tu quer doar dinheiro para a criança que está morrendo, liga no Criança Esperança, sei lá. Mas faz assim, alguém que cumpra um papel social real. Não, sei lá, porque os caras editaram uma foto do Zuckerberg lá, segurando uma plaquinha, dizendo, vai lá Brasil, sei lá, e todo mundo achando que o cara estava preocupado com o Brasil, né? O cara não tinha a menor noção, não sabe nem onde é o Brasil. Então, o Facebook não vai ajudar a criança doente. O Facebook não vai ser dono das tuas imagens. O único que tentou fazer isso foi o Instagram, e aí perdeu metade dos usuários quase, e aí tiveram que voltar atrás. O Facebook não vai mudar o teu esquema de privacidade, do tipo, da noite para o dia, tu vai perder a tua privacidade e tudo teu vai ser público. E, por fim, o Facebook não vai encerrar suas atividades, pelo menos não essa semana. Então, esse negócio de Facebook vai acabar e não sei o que, isso aí é no mínimo alguém que inventou uma rede social, tipo aquela Mirtznet, de um cara lá de São Paulo, que botou o nome da mulher dele na Mirtznet lá e copiou o Facebook descaradamente. E ele está querendo derrubar o Facebook, só se for isso. Mas então o Facebook não vai acabar, pelo menos não tão cedo. E o mais importante de tudo, sabe por que as pessoas no Brasil têm tanto problema com a utilização da internet? Por culpa de vocês. Porque vocês não são agentes de conscientização. O que é um agente de conscientização? É alguém que ensina outras pessoas a maneira como deve se portar perante determinada situação. Então, a tua avó ganhou um computador, não deixa ela com o computador sozinha lá, tranca a véia numa sala e deixa lá o computador usar. Ensina ela. Gasta um tempinho lá, investe, ensina ela que não é para botar foto de calcinha no Facebook e tudo mais. Né? Porque esse tipo de coisa vai acabando denegrindo a imagem da pessoa e ela acha que está fazendo alguma coisa bacana e pela ingenuidade dela está fazendo algo que é potencialmente destrutivo. Então, seja um agente de conscientização. O seu papel, parabéns para você que está aqui assistindo essa palestra, para saber como ajudar as pessoas a morar num mundo melhor, sem tanto bicho morrendo no Facebook e sem tanta criança sendo raptada porque coloca o endereço de casa na internet. Muito bem. Privacidade. Agora é um ponto muito polêmico. Privacidade. Até que ponto existe uma privacidade? Até que ponto as coisas que eu coloco na internet são só minhas? O problema geral da nação é a exposição exagerada. As pessoas gostam de se expor. Elas amam se expor. E elas precisam disso. Por quê? Porque gera reconhecimento. As pessoas gostam de aparecer na internet. Eu já falei, é a ingenuidade do usuário que leva ele a uma exposição exagerada. Hoje em dia, nós não somos mais os únicos donos da nossa imagem. Quem te garante que não vai ter alguém na rua que vai te fotografar e vai botar uma foto tua na internet? Ou então tu vai aparecer no fundinho daquela foto que tiraram lá numa balada, você estava lá alto do chão já, e aí tiraram uma foto, você aparece lá no fundo aloprando geral, e aí vão colocar, e algum queridão ainda vai lá e vai te marcar naquela imagem. Hoje, não é só a gente que gera conteúdo de nós mesmos. Então, a privacidade, ela é uma coisa muito complicada de se discutir hoje, porque a privacidade já não tem mais aquele, até esse ponto é o meu quintal, daqui tu não passa, e aqui eu mando, e tu não vem tirar foto minha, e não vem pegar nada meu. É complicado tu falar isso hoje. Alguém já veio para ti e perguntou, eu posso colocar tua foto no Facebook? Aquela foto tua que eu tirei, eu posso colocar lá? Posso te marcar? Não, a pessoa vai e marca direto. E se tu não gostou, corre atrás depois. Então, se naquela noite tu bebeu demais e passou 24 horas dormindo, são 24 horas que tu perdeu porque está lá marcado. E aí tu vai ter que correr atrás do prejuízo, se explicar. Que não acontece muito. Não acontece muito, então vocês não precisam se preocupar tanto com isso.
Quem cuida da tua privacidade, quem manda na tua privacidade é tu mesmo. Cansei também de receber mensagem pelo Facebook, mandando eu clicar num monte de botão para diminuir o acesso das outras pessoas à privacidade de tal pessoa, que tinha que clicar lá, e tinha que ir até opções de amigos e não sei o que mais, porque senão aquela pessoa, tudo que ela tinha ia aparecer para todo mundo. Então, assim, Facebook já reiterou isso. Quem manda na tua privacidade é tu mesmo. Quem vai ver tuas fotos? Tu escolhe. Não é o teu amigo. Imagina que perigo tu colocar a privacidade na mão de todos aqueles que são teus contatos. Ninguém dá a chave do quarto para alguém e diz assim, ó, fica cuidando aqui meu quarto, não deixa ninguém destrancar a porta, que eu vou ali tirar um cochilo. Ninguém faz isso. Tu entra no quarto e tranca. Não se coloca a privacidade na mão dos outros. E ninguém é burro de fazer isso. O Facebook não faria isso. Não teria porquê. Então é outra boataria que acontece direto. E uma coisa que as pessoas nunca lembram é que os dados que caem na internet são para sempre. Para sempre e para sempre. Se caiu na internet, não tem volta. Se tu procurar o vídeo da Cicarelli no mar, ou se tu procurar o vídeo aquele do Hélio dos Passos, cantando lá, Morena do Rio Turvo, vai estar ainda lá no Facebook, no YouTube. Então, assim, caiu na internet é para sempre. E se a galera resgata, então, já era. Então, as pessoas têm que ter noção disso. Cuidado com o tipo de informação que tu coloca na rede. Tem gente que acha que a internet é o pátio da sua casa. Que ela pode chegar lá e o que ela colocar ali é dela. Só que já foi provado que não é assim que funciona. Se vocês acessarem esse link depois, vocês vão assistir um vídeo muito bacana que o Fantástico fez. Eu não gosto muito do Fantástico, mas esse vídeo vale a pena. Eles montaram uma tendinha num shopping, onde o cara era tipo um vidente. Aí eles contrataram um ator para ser vidente. E aí as pessoas entravam na tendinha do cara, na entrada elas deixavam o nome num papelzinho, e enquanto o vidente estava lá invocando os espíritos e tudo mais, e fazendo toda uma história, o que aconteceu? Ficava um carinha na tendinha de trás, pesquisando na internet, no Facebook ou tudo mais que aparecia, e passando as coisas para ele pelo fone de ouvido. E aí o cara ia falando, você é fulano de tal, você esteve em tal lugar, você é filho de não sei quem. E a pessoa dizia, sim, é verdade. E você tem saudade de não sei quem que foi morar longe. Sim, aí as pessoas começavam a chorar e tal. Então, assim, tudo coisa que foi encontrada na internet. Aí depois os caras mostravam, os caras mexendo nos computadores lá, e as pessoas ficavam apavoradas. Então são coisas que as pessoas colocam na internet direto e não pensam antes de colocar. Outro problema, o Google tudo sabe. O Google sabe. Não interessa se tu não quer. O Google sabe. Quando eu estava dando uma pesquisada sobre privacidade na internet, eu quase caí para trás. Eu acessei esse site, que é o history.google.com, e eu descobri que aqui tem todas as pesquisas que eu já fiz na minha vida. No Google, está tudo aqui. Como é que o Google sabe que tu gosta de cupcake de morango? Sei lá. Porque você já pesquisou 30 mil vezes sobre isso no Google. Então ele sabe. Ali o Google sabe o horário que eu mais pesquiso. Ali então vocês vão ver ali que os horários que eu mais pesquiso é 10 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Das 2 às 6 eu costumo dormir, então não pesquiso muita coisa. E eu pesquiso muito mais na segunda do que na sexta, por exemplo. Porque quem é que vai ficar gastando tempo com a internet na sexta? E ali embaixo tem, então, o histórico de tudo que você pesquisou. Tudo. Duvida? Acessa lá. Você vai ver toda a sua vida lá dentro. Outra coisa que vai te apavorar é o que o Google Maps sabe sobre você. Aqui ele sabe quantos quilômetros eu já viajei. 12 mil quilômetros, mais 350 mil eu teria percorrido a distância até a Lua. Como eu gasto meu tempo? Ele sabe quanto tempo eu fico em casa, no trabalho, e
em outros lugares. Ali tem uma lista dos lugares que eu mais visito. Ali tem o endereço do meu trabalho, quantas horas eu passo no trabalho. Ali tem o endereço da minha casa. Tem quantas horas eu passo em casa. É um cálculo aproximado. Eu não fico só 16 horas em casa, eu passo mais tempo. Aqui do lado tem outros lugares que eu visito bastante. Ali tem os voos que eu já peguei, de onde eu saí, onde eu cheguei, o horário, o dia, o nome do aeroporto, o país que eu mais visito, que é o Brasil. E as minhas viagens ali, tem ali a praia que eu fui e tudo mais, tem tudo ali. Claro, só eu vejo isso. Em tese. Né? Porque se está em algum lugar, é porque alguém colocou lá. Né? Enfim. Mas eu já abandonei minha vida e já sei que o Google sabe de tudo, então não tem problema. 4. Crimes cibernéticos, fraudes eletrônicas e engenharia social. Agora a gente entra na parte misteriosa da coisa. Por que existem fraudes? Meu Deus, se a gente vai discutir aqui por que existem fraudes, a gente também vai gastar muito tempo. Então vou me ater a por que existem fraudes na internet. Por que as pessoas estão utilizando a internet? Por que as pessoas estão atacando agora as pessoas e não mais sistemas? Raciocina comigo. O que é mais fácil? Invadir um site de um banco e trocar a página inicial dele para mandar todas as senhas para o teu e-mail? Ou montar uma paginazinha e mandar um e-mail para a pessoa e a pessoa mesmo lá digita e manda para ti? É muito mais fácil montar um e-mail. Ninguém é imbecil o suficiente para tentar invadir o site do Banco do Brasil, sei lá. Tem um ou outro, mas não costuma dar certo. Então, é muito mais fácil fraudar uma pessoa do que fraudar um sistema inteiro. Então, as pessoas estão optando por derrubar pessoas e não sistemas, o que nos leva à engenharia social, que eu não vou passar muito tempo falando, só para vocês entenderem o que é engenharia social, que é a hábil manipulação humana da tendência natural de confiar. É você se aproveitar da inocência das pessoas para que elas façam alguma coisa que elas não querem fazer. Então essa é a tal da engenharia social e é por isso que as pessoas estão cada vez sendo mais fraudadas na internet, porque elas acreditam em qualquer coisa. Então a gente precisa entender as fraudes eletrônicas, de onde elas vêm, para onde elas vão, do que elas se alimentam, como elas funcionam. Então é muito simples. Se tu vê um link e tu resolve clicar nele, o que acontece? Geralmente hoje, numa internet livre, a gente vai clicar num link e vai aparecer um monte de coisa na tela, e aí tu não sabe no que tu vai clicar. Aparece assim, você é o visitante 1 milhão, você não é piada, é verdade, você ganhou um carro, você ganhou um passeio de iate, sei lá. As pessoas vão, na inocência, clicar nisso e automaticamente estarão sendo fraudadas. Por quê? Porque elas acreditam em tudo que tem na internet e aí acabam clicando em qualquer coisa e aí vão acessar o que eu quiser. Se eu quiser sair mandando e-mail à torta e direito dizendo que as pessoas ganharam um carro e elas só precisam digitar seu nome, CPF, tudo mais, e eu dou para elas um número de protocolo e a pessoa vai ficar guardando aquele protocolo e vai ficar faceirinha lá esperando e não vai chegar nunca o carro. Mais uma vez, ingenuidade. Problema de pessoas ingênuas utilizando a internet. Lembra lá daquela estatística? 50% dos brasileiros não têm ensino fundamental. Ou seja, não tem um mínimo de instrução. O que nos leva a ver quais são os fatores de risco à segurança. Por que as pessoas se expõem na internet? Será que é só a ingenuidade delas? O que a ingenuidade leva as pessoas a fazer? As pessoas têm que saber que a rede é um ambiente público. O que está ali na internet não é o teu mundinho mágico, o fantástico mundo de Bob. É um sistema gigantesco onde todas as pessoas do mundo estão conectadas. Então, é um ambiente extremamente público. O que tu colocar lá vai ficar lá para sempre. Não é uma coisa que vem a chuva e leva embora. Vai ficar lá para sempre. E as pessoas não pensam 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Se tu for
olhar o mundo das redes sociais, olha quanta coisa pode acontecer. Contato com pessoas mal intencionadas. Acontece bastante. Na época do Orkut, então, tinha um monte de gente mal intencionada. Que ia lá, te adicionava na boa e tal. Hoje, tu para e pensa o seguinte: eu vou proteger minha conta do Twitter, vou colocar um cadeadinho nela e só quem me seguir vai poder ler os meus tweets. Mas quem não quer seguidor? Que vai chegar o cara e vai dizer, esse aqui eu não vou aceitar, ele vai ler meus tweets. São poucas as pessoas que realmente fazem isso. Então, ter o cadeado no Twitter é uma falsa sensação de segurança. Porque se tu aceita qualquer mané que começa a te seguir, então não tem por que botar cadeado, deixa público mesmo e nem te estressa em ficar clicando, só perda de tempo. A exposição de informações, as pessoas colocam qualquer coisa, coloca o lugar que está indo, coloca... tem gente que faz check-in ao entrar no cinema. É melhor, já dou a dica, é melhor fazer check-in quando sai do cinema. Porque quando tu vai entrar no cinema, a pessoa sabe que tu vai ficar lá um tempo. Então, se alguém quiser te sequestrar, vai ter pelo menos 1h30 ali para planejar todo o esquema, chamar a galera, pegar um carrinho, e te esperar na porta do shopping. Então, assim, se for fazer check-in, faz o check-in na saída. Ou não faz check-in. Roubo de identidade, que não é roubar a carteira de identidade da pessoa, é tu se passar por outra pessoa, acontece bastante. Os perfis fakes, que chamam. Danos à imagem, para denegrir a imagem de uma pessoa na internet, é a coisa mais fácil do mundo. É só você pegar uma foto da pessoa, um pouquinho de Photoshop, um texto convincente e está feita a caca. Então, muito cuidado com que tipo de imagem tu coloca. É uma imagem que é potencialmente comprometedora, o que as outras pessoas vão poder fazer com essa imagem? Então, as pessoas não medem isso antes de publicar alguma coisa. Links maliciosos, já falei bastante. Então, links maliciosos estão por tudo que é canto. Principalmente coisa sensacionalista. Urgente, veja agora, você precisa clicar aqui, fulano de tal morreu, não sei o que, no Big Brother quebrou a perna. Então, as pessoas vão lá e clicam porque elas querem muito ver, querem muito saber das notícias. E acontece direto links maliciosos. E o vazamento de informação, tal, tu perde uma senha, ou tu posta alguma coisa lá sem querer, ou às vezes até da tua empresa, sem querer. O que tem de empresa que tem dano porque os funcionários, cabeça de vento, vão lá e colocam alguma coisa sobre a empresa numa rede social e todo mundo fica sabendo, é complicado. Então, as pessoas têm que ser educadas para o mundo virtual. E para quem acha que rede social é só Facebook, Twitter e ESC-FM, eu apresento para vocês o The Conversation Prism, que é um cara lá que fez uma pesquisa. Se vocês procurarem lá no Google The Conversation Prism, vocês vão ver que ele montou um mapa das redes sociais por afinidade. Então tem ali rede social para música, rede social para vídeo, rede social para imagem, rede social para jogar a conversa fora e tudo mais. Então, são diversas. E em cada uma dessas tem pelo menos uma pessoa lá rateando. Então, o que a gente precisa? Sabedoria. Precisamos de sabedoria. Sabedoria você precisar. Então, as pessoas têm que ter sabedoria e discernimento. Você conhece o Muricy Ramalho? Técnico de futebol? Ele sempre dizia que o jogador tem que ter discernimento. Então, nós temos que ter discernimento. Olha só, vou apresentar para vocês, então, os indicados desse ano ao troféu Tá Certo de utilização da internet. Eu, em uma tarde, no Twitter, encontrei algumas coisas interessantes. Não tem ninguém em casa. Me deixaram alone de novo. Sepá, foram na feira. Muito bem. Você é uma potencial anta. Sai de casa e esqueci de colocar o alarme em casa. Bom. Carro do meu pai está com o alarme estragado, eu acho. Ui. Tô com R$600 em casa. Minha mãe mandou eu colocar no banco. Vou deixar a chave do tapete
debaixo do tapete, porque eu estou de calcinha e blusa e não vou me vestir só para abrir a porta para dar na sua cara. Mãe vai sair, vou ficar em casa sozinha. Coisa melhor? Não, né? Não tem coisa melhor. Eu moro na rua tal, perto do Extra Boulevard, sabe qual é? Menina, um dia a gente se encontra. Deve ser um agente secreto, né? Da gente junto. Assim, ó, não botem nome de rua no Twitter, por favor. Caramba, todas. T-O-D-A-S, todas as minhas senhas são iguais. Obrigado por me informar. E a campeã, acredito que esteja em meu nome, fulano de tal, CPF tal, linha tal, mesmo número para contato. O que acontece? A Oi estava atendendo essa querida aqui, e aí ela estava conversando com eles e não estava conseguindo resolver seu problema, porque, óbvio, ninguém consegue resolver problema com a Oi. E aí ela mandou ali, botou o nome dela, o CPF inteiro e o número do telefone. Por quê? Por que as pessoas se comportam dessa maneira? As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. É muito triste saber que nós estamos pecando por falta de instrução. As pessoas não estão sendo ensinadas a utilizar a internet. Vocês lembram do computador do milhão? Quantas pessoas compraram um computador do milhão e colocaram seu modem 56K e faziam... E aí acessavam a internet e tudo muito maravilhoso, mas essas pessoas tiveram acesso a um computador, porque ele é de mais baixo custo, mas elas não tiveram acesso à educação, que todo mundo deveria ter. Então, elas queimaram etapas. E aí nós temos esse tipo de coisa. É engraçado? Mas no fundo, no final das contas, é muito triste. Tu vê que a gente tem um povo que é extremamente ignorante para a internet. Não tem noção do tamanho da ferramenta que a gente tem na mão. Nós ainda não temos a cultura da internet. Nós ainda não entendemos exatamente como é a internet. Até porque ela nasceu do nada. Ela se proliferou, tomou o tamanho que ela tem hoje, mas não tinha ninguém dizendo vai por aqui, vai por ali. Ela foi tomando o tamanho que tomou e hoje é isso. E a gente tem que aprender a lidar com o monstro. Ou a gente vai ser engolido por ele. Então, para fechar aqui, fatores de risco no mundo real. Não é só na internet que a gente tem problema. O mundo digital fez a gente chegar num outro nível de problema. Aquela célebre frase da informática, né? A informática veio para resolver todos os problemas que a gente não tinha antes dela. Muito bem. Primeira coisa. Uso indiscriminado de pendrives e sistemas de armazenamento em geral, como CDs, DVDs e tudo mais. Quantas coisas, às vezes, tu pode pegar num pendrive que tu enxergou assim em cima da mesa, vou botar esse pendrive aqui para ver o que tem. Você não sabe o que tem. Pode ter um worm, pode ter um vírus, pode ser um pendrive explosivo. Vocês estão rindo? No meu tempo, tinha um site que ensinava a fazer disquete explosivo. Tu tirava de dentro tirava a fita magnética que tinha dentro, colocava pólvora, cola e não sei mais o que, e aí quando colocasse no drive, o atrito gerado ia fazer a pólvora pegar fogo e com um pouquinho de sorte tu botava fogo na casa de uma pessoa. E nada impede de fazer isso com pendrive. Claro, tem uma corrente elétrica baixa passando ali, mas vai saber, tem louco para tudo. Então assim, não sai catando pendrive e enfiando na tua máquina. Outra coisa, olha o tipo de coisa que tu coloca no pendrive. Tá? Não vai colocar as fotos da festinha no pendrive e depois entregar para o teu professor na aula, professor, está aqui o meu trabalho. E aí vai saber. Ou passa para o colega, copia só o trabalho, tá? E aí o coleguinha pega lá, vou copiar só o trabalho. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Né? O que acontece? Tu não sabe quem está acessando aquele dispositivo. Tem coisa pessoal tua lá dentro. Hoje em dia um pendrive é tão barato. Com 15 pila tu compra um pendrive. Aí o que tu faz? Tem o teu pendrive pessoal e tem aquele pendrive para lixo. Entendeu? Para passar o arquivo de um computador para o outro e tal.
Ou então, apaga, só tem condição de ter um pendrive, não tem problema. Apaga as coisas tuas antes de passar para alguém. Se for um cara mais hardcore, assim, ele, que quer muito alguma coisa tua, ele vai até passar aquele scanner para ver se os arquivos já foram apagados. E, nossa, ali muitas vezes as pessoas se revelam, olhando os arquivos apagados. Outra coisa, cuidar muito com diretórios compartilhados. Acontece bastante as pessoas deixar o diretório compartilhado no computador e não saber. Experimenta depois, aqui na rede do Fizzly mesmo, ou em qualquer outra rede, numa faculdade, num restaurante, ou onde quer que seja. Abrir a aba de compartilhamento do Ubuntu. Tu vai ver quantos computadorzinhos vão aparecer lá e quantos deles vão estar sem senha. Principalmente aqueles com a tela azul, aquela, sabe? E aí, o que acontece? Às vezes, está com um drive inteiro lá, uma unidade inteira, está desprotegida e com todos os arquivos à mostra. Às vezes a pessoa nem sabe disso. Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outro caso importante é aquele daquele computador que é levado para manutenção, ou então que outra pessoa usa, ou então o computador estraga, ou tu empresta o computador, ou seja lá o que for. Outra pessoa vai usar por um tempo e tu não vai estar junto. Cuida com o que tem dentro desse computador. Às vezes tem gente que tem todas as suas senhas anotadas num bloco de notas na área de trabalho. Quando não anota na própria mesa, né, num post-it. Então, muito cuidado com essas coisas, além, claro, da utilização de rede em ambiente não seguro. Se tu está no local que não tem aquele HTTPS, o cadeadinho aquele, sabe? Não tem o cadeado, e tu vai colocar uma senha tua em uma rede qualquer, qualquer idiota que estiver passando um sniffer vai conseguir ver o que tu está trafegando. Isso inclui teu usuário, tua senha e tudo mais que tu colocar naquela rede. Então, muito cuidado a utilizar a rede em ambientes não seguros. Por que o VPN está crescendo tanto? Porque as pessoas de qualquer lugar elas podem estabelecer uma conexão segura com outro ponto. E aqui uma coisa que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Todos aqueles bilhetinhos que saem depois que tu usa o teu cartão de crédito, aquilo lá vai para algum lugar. Ou vai para o lixo, ou fica guardado na carteira até ir para o lixo, ou, sei lá o que as pessoas fazem com aquilo. Eu sempre peço para não imprimir. Depois que eu descobri que dava para pedir para não imprimir, minha vida foi outra. Agora a minha carteira não tem nada dentro, porque antes era só aqueles papelzinhos, agora não tem nada. E esses papeizinhos, tu coloca no lixo, vai saber quem é que vai ter acesso àquele lixo. Certo. Algumas pessoas vão sair daqui paranoicas. Mas não tem problema. De 5 a 10 dias o efeito passa. Aí vocês voltam a viver normalmente. Então, muito cuidado com o lixo que a gente gera também. Se puder triturar o papel, se puder rasgar ele, tacar fogo ou alguma coisa assim, para não deixar direto no lixo comum. E, principalmente, não coloca no lixo seletivo, porque esse daí sim os caras olham mesmo. Vai saber quem é que vai pegar teus papelzinhos, né? Ou uma carta tua que chegou do banco com o teu extrato e tudo mais, né? Por favor. E o nosso futuro? O que sobra para nós? Para onde é que nós vamos? Agora não vamos mais poder andar na rua, não vamos mais poder acessar e-mail, porque vão roubar tudo que a gente tem. Não. A gente precisa ter a consciência de que é um ambiente de guerra, muitas vezes, e que a gente não pode ficar dando bobeira por aí. Mas onde é que eu vou conseguir ajuda? Então eu separei 3 tópicos importantes. Delegacia de crimes virtuais. Existe na delegacia um departamento específico para crimes virtuais. Se estão te perseguindo na internet, se tentaram roubar alguma coisa tua na internet, se perdeu senha de cartão de crédito, alguma coisa assim, existe uma delegacia especial onde tem uns hackers super especial lá e eles vão investigar. Eles têm poder de polícia para investigar. Isso é o mais importante. Então, tu pode registrar a ocorrência de alguma coisa que aconteceu na internet. É importante saber que existe delegacia de crimes virtuais. É importante saber que existe o e-Farsas, aquele sitezinho bacana que se botar lá no Google e-Farsas, vão ver, eles estão toda hora postando alguma coisa que na internet é verdade ou mito. E aí eles colocam se é verdade ou não. E o mais importante de tudo, li muito, muito, muito essa cartilha e continuo lendo. Se vocês entrarem lá, www.cert.br, é o órgão máximo da internet no Brasil. Eles desenvolveram uma cartilha excelente, gigantesca e gratuita,
sobre utilização consciente da internet. Então tem tudo lá, o que é vírus, o que é worm, o que é spam, como evitar, como não cair em golpe e tudo mais. É muito bacana vocês lerem e indicarem para outras pessoas lerem também. E lembrem-se sempre, sejam um agente de conscientização. Ensinem para as pessoas o que vocês aprenderam. Não deixem que elas aprendam sozinhas. É sempre melhor alguém te dar uma dica do que esperar quebrar a cara para depois aprender. Vou deixar aqui meus contatos, agradecer a vocês pela presença. Gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Nós temos uns minutinhos. Eu sei que eu explico muito bem e as pessoas costumam não querer perguntar nada, mas às vezes acontece assim de alguém querer perguntar alguma coisa. Uma pergunta. Tudo bem? Tudo certo. Já, então. Não, era isso. É isso? Tudo bem. Beleza, obrigado. Faz outra pergunta, então. Não, bom, a gente sabe que tem toda essa questão da população, que ela não é bem instruída, que realmente é uma arma que ela possui na mão. Mas, com relação às fraudes já existentes, assim, bem na opinião do Rafael mesmo, quem deveria combater? O CERT ele tem uma parte de combate a incidentes dos mais diversos tipos, mas não há, sei lá, é muito trabalho para um órgão só e eles não conseguem dar conta. Você acha que esse papel, essa responsabilidade, seria vir, sei lá, tu citou o Banco do Brasil, seria o Banco do Brasil zelar pelos clientes dele, até mesmo por meio de instrução também dos clientes do Banco do Brasil e assim por diante? Enfim, na verdade, essa é a pergunta. A responsabilidade vai além do CERT, vai para as instituições financeiras, sei lá, Casas Bahia, todos a quem interessa e a quem sofre das fraudes, até porque acontece de algumas vezes, devido a fraudes, se eu não me engano, o banco tem que reembolsar o cliente, sei lá, se é uma falha no e-token dele, mas, bom, aí já é uma questão mais... Mas eu faço só a primeira, sobre a responsabilidade mesmo. Sim, eu acho que sim. A responsabilidade não é só de quem monitora a internet, não é só da polícia e não é só da instituição. Eu acho que a responsabilidade é de todos, mas principalmente da instituição. Tanto que tu vai ver que, seguido, existem campanhas, às vezes até e-mails da própria instituição dizendo que eles não pedem nada por telefone, nem mandam e-mail, nem acontece isso ou aquilo, né? A instituição não faz isso. A instituição não manda você instalar um programa. A instituição não pede para você baixar um programa no momento que você está acessando tal coisa. A instituição tem esse papel, a instituição faz isso ou aquilo. Então, eu acho que é o papel até de um desenvolvedor web de avisar para o usuário que ele está utilizando um navegador desatualizado ou que ele está utilizando o Internet Explorer e que isso é ruim para ele. Então, isso é muito importante ter o ecossistema voltado à conscientização dos usuários. Porque tu tem usuários novos o tempo todo, mas tu não tem sistemas novos o tempo todo. Então, o que eu acho? Eu acho que faz parte da instituição desenvolver uma política às vezes até de adestramento do seu usuário, para que ele possa entender que ele está num ambiente onde a utilização é restrita, onde as coisas que acontecem ali têm que ser medidas. É um ambiente no qual ele precisa prestar atenção no que ele está fazendo, que ele não pode sair clicando em qualquer coisa. E aí tu vai ver diversas campanhas que falam sobre isso, e inclusive quando tu liga para um banco, eles ficam falando o tempo todo: o banco não liga para você, não pede sua senha, tá. No máximo que tu recebe é uma carta pedindo para tu ir até a agência. Então eu acho que sim, é muito do papel da própria instituição conscientizar o usuário que tá utilizando aquele sistema. Olá, Rafa, boa noite, parabéns. Obrigado. Deixa eu me ver se eu consigo colocar.
Existem duas formas de ver essa questão de segurança e privacidade que eu vejo como aquela particular, a individual e a coletiva. E geralmente eu tenho a impressão que a que causa mais impacto quando você vai conscientizar é a questão particular, né, que foi os exemplos gritantes ali, que você dá dados pessoais, endereços, localização, valores e tal. Mas só que depois tem o outro coletivo, que é esse o que particularmente me incomoda mais, que eu acho mais grave, que é você ter um relatório de todos os usuários do Google, né, com uma profundidade como aquela que você colocou, onde você sabe qual que é a circulação média, o horário de atividade, perfil de consumo. E isso dá muito poder a algumas empresas e governos, né, que pode ser potencialmente mais perigoso do que algum bandido, né, algum mal-intencionado pontual, porque esse mal-intencionado pontual, ele de qualquer forma ele vai procurar uma informação, né, se ele tiver realmente a intenção. Então, você não facilitar, né, ajuda, mas a sua existência deixa rastro, né, a sua existência, não adianta não deixar rastro nenhum. Então eu fico menos incomodado com isso, mais com o coletivo. Eu queria ver a sua visão em relação a isso, se você consegue identificar um mais importante do que o outro. É aquela velha história, né? Vou colocar uma cerca na minha casa para evitar o ladrão de galinha. Porque o ladrão mesmo, o ladrão ninja, aquele que quer entrar na minha casa, ele vai entrar. Eu posso ter lá uma cerca, uns Rottweiler, um sniper no telhado, entendeu? Se o cara quer entrar, ele vai. E tem aquele outro problema, claro, que é essa da inteligência coletiva. Até se tu for olhar o cara aquele do FBI que está sendo caçado à torta e direito agora porque... Como é que é o nome dele? Snowden. Ele está sendo caçado à torta e direito porque ele denunciou lá o esquema do FBI que tinha contato com várias grandes empresas dos Estados Unidos para coletar dados. Só que se tu olhar a política de privacidade dessas empresas, está dizendo que os seus dados não são usados por terceiros. Exceto em caso judicial, tem todas aquelas linhas pequeninas, né? Só que ponto da decisão judicial? É só alguém lá de um órgão federal dizer eu quero e está pronto? Ou isso aí tem uma burocracia por trás? Então, assim, eu acho que nós estamos num momento ímpar da nossa sociedade, que é no momento onde todo mundo, se não está sendo rastreado por um GPS, está sendo feita a triangulação dessa pessoa. Porque quem não tem um celular, ou quem não tem... pelo menos acesso à internet uma vez por semana, essa pessoa está sendo monitorada. Os mais nerds já devem ter ouvido falar na Skynet, que é aquela rede do Exterminador do Futuro, que sabe tudo de todos e ela reage contra as pessoas. Eu acho que, olha, se não é isso, é quase. Porque a gente está criando uma inteligência coletiva muito grande. E aí, no final das contas... vai caber à sociedade tentar se impor para mudar isso ou esperar para ver o que acontece. Se esperar para ver o que acontece, a gente só vai saber lá quando estourar. Se a gente está vendo esses manifestos aí em busca do fim da corrupção, que acho que nunca vai existir, porque enquanto tiver gente vai ter corrupção, e também o fim da perda de privacidade, acho difícil. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir esses impactos. Eu acho que o que nos resta nesse momento é tentar diminuir o impacto que as pessoas saberem tudo da tua vida pode gerar. E tentar se expor o menos possível. Mais uma ali, depois uma aqui na frente e acho que... Rafael, eu gostei muito de escutar tudo que você falou, apesar de que vou precisar essa semana para voltar ao normal. Mas, assim, nós trabalhamos nos núcleos de tecnologias com professores e alunos. E nós multiplicamos muito essa questão do uso das tecnologias, né, e da internet. E uma preocupação é essa rede social, na questão do uso do Facebook, em que os professores começam a fazer algum vínculo das suas práticas pedagógicas lá nesse ambiente virtual, lá nesse espaço de rede social. E os alunos estão fazendo uma coisa de colocar uma data não real da sua data de aniversário. E eu gostaria de te perguntar qual é a real idade que a pessoa está habilitada para usar o Face.
São alunos de que idade poderiam? Que faixa etária, para não implicar num comprometimento profissional do professor, onde ele tem alunos que não tenham essa digamos, autorização, tanto por Face ou pelas regras da internet, para participar disso. Sim. O Facebook, pela regra do próprio Facebook, usuários só podem acima de 13 anos de idade. Só que aí depende da prática pedagógica que vai ser utilizada. Eu utilizo o Facebook com meus alunos, só que eu dou aula do ensino médio para cima. Então, o que acontece é que depende muito da maturidade de cada pessoa. Mas eu acho que ali, a partir dos seus 14, 15 anos, já tem uma noção social, só que, principalmente antes dos 18, é muito, muito importante trabalhar essa parte de saber o que pode e o que não pode. Porque depois dos 18, ela já é responsável por ela mesma. Então, ela quer aparecer pelada na internet, ela faz. Só que antes disso, ainda é muito pequeno aquela diferença entre o que é legal e o que não é legal. O que eu vou colocar aqui que vai funcionar, ou o que eu vou colocar que eu vou me arrepender para o resto da vida. Então, assim, pode trabalhar com alunos de ensino médio. Ensino fundamental, eu diria que são muito imaturos ainda. Mas ensino médio é bacana fazer essa abordagem, até porque é o mundo deles, a gente não pode tirar eles e dizer, vamos estudar só na escola, que vai resolver. Mas aí tu acolhe eles e ao mesmo tempo tu monitora. Eu gosto de ter meus alunos no Facebook para ver o que eles andam fazendo. E poder ajudar eles, caso eles estejam, né, indo para um lado ruim. Então, eu acho que assim, ensino médio com um acompanhamento. Acho que é isso. Dá tempo da outra ainda? Sim? Aquela moça ali tinha... Esqueceu a pergunta? Não? Não, eu estava anotando teu e-mail, que eu ia te mandar um e-mail depois perguntando. Se não for propaganda? Não. Na verdade, eu queria saber assim, Rafael, em relação à entrada de dados na internet. Como, por exemplo, quando tu vai registrar um domínio, lá na registro.br, tu coloca lá teu nome, teu CPF, e aí tu quer cadastrar lá borrachariadozé.com.br. Aí o Zé depois vai querer lá, vou colocar um site lá para ele, e o Zé vê que já está registrado. Então, assim, ok, ele entraria em contato com a registro, provaria que a borracharia é dele, teria todo um processo de passar o real nome para ele. Então, como é que tu vê essa questão, assim, em determinados sites ou órgãos, tipos de serviços, a entrada é muito fácil, o cadastro é muito fácil, mas daqui a pouco, quando o verdadeiro detentor daquele cadastro quer dizer, não, sou eu, tem toda uma série de burocracia para tu passar a titularidade, seja do serviço, ou enfim, para essa pessoa. Então, como tu vê essa questão? Bom, a internet, ela nasceu como terra de ninguém. Então, qualquer um que quiser colocar qualquer coisa na internet, vai lá e coloca. E a internet segue o velho conceito da informática. O primeiro que chega é o primeiro que leva. Então, assim, se eu tive a ideia de registrar esse domínio antes, vou fazer o quê? O registro não pode me impedir de registrar. E aí, o que eu vou fazer com isso, também o domínio não pode me dizer o que eu vou fazer, porque é meu. Eu faço o que eu quiser com isso. Aí, a partir do momento que eu tento, que eu me sinto constrangido ou me sinto lesado pelo uso que estão fazendo de alguma coisa que faz referência a mim, aí eu creio, sim, que deva ir às vias judiciais, deva ir atrás dessa burocracia toda, e realmente não tem como escapar da burocracia. Porque, da mesma maneira que a pessoa conseguiu chegar lá, para tirar ela, não pode simplesmente chegar lá e dizer, sai daí. Porque senão eu tenho lá, por exemplo, vamos supor que eu fui contratado para desenvolver o site do Google. Não é qualquer um que vai chegar dizendo, não, o Google sou eu que faço, sai daí. Não é assim que funciona. Então, assim, não tem ainda, vai lá e registra. Se já tem, aí para tirar de lá, é que nem depois que pega sujeira na parede, né? Para tu pintar a primeira vez é tranquilo. Depois que já está lá uma sujeira, alguma coisa, para tirar é mais complicado. Então, eu acho que sim, tem que existir essa burocracia, mas ela não pode ser um impeditivo. Não pode ser alguma coisa que vai afastar a pessoa. Ah, é muito burocrático, então não vou fazer. Tem que lutar, tem que ir atrás. E tem que pagar o preço por
às vezes, não ter tido aquele estalo antes. Se vocês forem ver, vários e vários sites registrados com uma escrita parecida com o original, eles te levam para um site de anúncio ou alguma coisa assim. Tu erra uma letra e tu vai parar em outro site. Então, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado. Mas acho que só por via burocrática mesmo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não sei se eu entendi direito. Não sei se eu tenho tempo ainda. Se não... Não, mas a gente pode continuar conversando ali. A gente junta um pessoal lá fora. Eu queria agradecer a todo mundo que veio na palestra. Aí sobraram uns 3 ou 4. Mas muito obrigado por terem vindo. E se quiserem trocar umas ideias, a gente se encontra lá fora e conversa mais. Obrigado.